o processo de composição, meu processo de compor todas essas músicas é sempre baseado, primeiro, eu pego o instrumento. Eu não sou um violonista, nem guitarrista, nem nada desse tipo assim. Tecnicamente, não tenho domínio técnico, nunca estudei com um professor isso, mas pelo meu conhecimento assim de pesquisa, né, pegar os livros, meu primeiro livro de estudo para flauta, que é o meu instrumento principal, foi o Henrique Pinto, né? O Uhum. volume um e o volume 2. Legal. Ou seja, minha leitura de violão, de guitarra assim, polifônica, a forma que se escreve, eu já tinha muito bem isso, esses arquétipos na cabeça, né? E eu sei tocar um pouco. Meu irmão é professor de violão e ele me ensinou um pouco, né? E nesse processo eu tento aplicar o que eu vejo nas peças, que, por exemplo, eu leio as peças de Villa-Lobos, tenho algumas peças como, por exemplo, os estudos de Villa-Lobos, inclusive foi uma das inspirações, né, pra gente. Uhum. Estudos que não fossem necessariamente voltados para uma técnica só, estudos voltados para um resultado sonoro, né, um resultado musical. Sim. Como aquele lance dos estudos de Debussy, né, são estudos para o cérebro, né, o cérebro do instrumentista, não necessariamente estudos de uma técnica, de terças, de quartas, não sei o quê. Uhum. Está escrito lá, estudo de terças, mas não é um estudo de terças, é um estudo que utiliza terças para que a mente do cara se abra para aquilo ali. Então, o processo eu pego o instrumento, pego o violão, que eu não tenho guitarra, pego o violão e começo a esboçar é, formas de dedilhado dentro do que eu escrevo. Eu escrevo, tento tocar, às vezes toco, tento escrever e fico nesse processo de sinestesia, né? De sentir o instrumento, ouvir e escrever. E fico nessa troca entre o instrumento, a minha cabeça e o papel. Uhum. Isso fica rodando, né? Eu fico fazendo isso várias vezes, no mesmo momento, né? Tipo, eu toco, escrevo, toco, penso, canto, toco, penso, canto, escrevo. E fico nesse Uhum. Uhum. processo. E isso foi como eu escrevi o primeiro estudo, né? Eu gostei Cara, também dos efeitos, tem uns lances de som da rua, né? Tem umas coisas assim que rola. foi. Ah, isso aí é uma coisa do disco, porque eu quis colocar um easter egg. Primeiro que assim, eu acho o disco todo como uma trilha sonora. Todo mundo traz isso para mim também. Ela é a trilha sonora de um personagem, assim. E todo mundo lê assim. Todo mundo que ouve o disco traz isso. E, e aí eu tentando organizar isso, para mim é muito uma trilha de alguém que está chegando, aí passa por algumas situações, depois vai embora. E aí eu fiz porque minha primeira experiência aqui em Recife foi com o Circular Caxangá, né? Que é um quinteto de música instrumental do Godoy, etc. E aí eu quis colocar, eu falei para Bruno, coloca um soundscape aí, um som de rua, tal. Então ele achou esse ônibus, então é como alguém descendo do ônibus, tendo toda essa experiência do disco, e depois ele pega o ônibus e vai embora de novo. Então, Ah, do é mais ou caramba. menos isso, um easter egg. Eu tenho muito esse pensamento que a melodia, ela é um discurso, né? Ela é uma história que o cara está Ó. contando. Os acordes são o ambiente, né? A Uhum. harmonia são como se fosse assim, o clima, né? Que está acontecendo, se o clima está pesado, se o clima Aham. como é que tá e tal, tudo aquilo que está passando. A harmonia pode colocar uma polêmica, assim, numa música instrumental você sentiu uma polêmica, assim, dentro da Total. melodia e tal. E aí pronto, é baseado nisso que eu vou construindo essas músicas. É. O, o que aconteceu também é que, dentro do pensamento mecânico, né, dessa construção mecânica, a forma como as ideias vão se encadeando é que vai meio que contando essa historinha, a historinha que eu conto também na minha parte de composição, né? Uhum. Então, acho que a gente se encaixou bem nesse negócio também. Eu penso muito nisso, sempre que eu faço meus conceitos, as coisas, eu falo pra galera: imagine que você está agora entrando na minha cabeça. E você está vendo, vestindo a minha pele e Uhum. vai Uhum. sentir as coisas que eu sinto agora. Só que Uhum. você vai estar dentro da minha pele, mas você ainda vai ser você. Ou seja, você vai ter outras referências Outra ali. leitura, é. É, por isso que, inclusive, eu mudei a ordem. Inclusive, eu mudei sem pedir autorização para você. Porque eu entendi que talvez eu conseguisse contar essa história que está na minha cabeça, que eu tentei entrar na sua e contar. Tipo, ó, essa aqui acho que é uma bela introdução para o 2. Por exemplo, se eu for pensar, e eu acho que é bem possível, entender as quatro peças como quatro movimentos de uma peça só,
Eu entendo, por exemplo, que o Noite Clara que é o tema, que é o estudo Sim. 2, que ele é o mais tema. E o estudo 1 fica uma introdução, um prelúdio para ele. Ele tem uma cara de prelúdio mesmo, ele diz que o disco inteiro vai ser em Mi, né? O Exato, Mi vai ser então. o pedal do disco, né? Exato. E aí o estudo 3 é um desenvolvimento e o estudo 4 é o encerramento desse processo todo. Assim. Por isso que eu consegui enxergar assim. Então faz mais sentido essa ordem, né? Eu pedi para você e eu não sei se o quanto isso é. Depois eu fui ler sobre, eu vi que os estudos do Villa-Lobos também não foram compostos, eles não estão em ordem cronológica, eles foram depois colocados na ordem das cordas soltas do violão, por exemplo. O estudo 1 está em Mi, o estudo 2 está em Lá, o estudo 3 está em Ré, o estudo 4 está em Sol, etc. Que onda. Foi, né? Eu não sei quem foi ele, inclusive, que fez isso, ou foi feito só depois da edição, mas acho que a edição foi com ele. Então eu tomei essa liberdade, pedi autorização a você, inclusive, de alterar a ordem dos estudos não cronológicos para contar essa história. Porque eu ouço muito mais o estudo 1 como uma abertura do cara chegou e ele é muito mais etéreo. Aí o estudo 2 ele é mais um tema mesmo, parece tem um forrozinho, é Noite Clara, e é o único que tem nome, né? Então parece que o cara chegou, não sei o que, à noite ele foi para uma festa na praia, vendo a Noite Clara. Aí o 3 ele foi para o interior e foi conhecer as coisas mais, sei lá, menos urbana. E o 4 é mais urbano, ele voltando e depois vai embora. Para mim, tem uma Vai pra história aí. casa. É. Óbvio que é minha, óbvio que é só a minha leitura, mas é isso. É muita informação, muito legal. Aprendi muito aí. Obrigado de novo. Partida. E boas conversas. E muito assim, eu sempre fiquei muito impressionado com você, sabe que eu sou seu fã mesmo. Não teria pedido essas peças se não lhe respeitasse muito quanto música, quanto pessoa. Que era assim, parecia que eu estava falando com um cara com uma vivência musical muito além da sua idade. E isso é impressionante para mim. Sempre trago isso para todo mundo. Então, muito do que a gente conversou ali, os poucos encontros que tivemos, eu vi o quanto você conseguiu traduzir nas peças. Assim. Eu achava, porra, olha, ele chegou isso, olha, ele sacou isso. Isso para mim foi muito legal, muito gratificante essa troca. Obrigado, mesmo. Exato. Porque você tem uma relação muito verdadeira com a música. Isso é muito bacana. Que eu acho que eu consigo ter também, no sentido de que quando eu vim para cá, eu era um músico da noite de São Paulo que fazia sideman para sobreviver. Então gravava sertanejo, gravava jingle, gravava não sei o quê, tocava no baile, etc. Né? E nunca era a minha voz, porque a gente sempre trabalha o som do outro e aí você tenta se esmerar, o que é também é um grande desafio, falar a voz do outro naquela peça, né? Assim, também é uma grande busca. Mas eu percebi que eu nunca conseguia falar a voz do outro, porque a minha voz queria estar sempre dizendo. Então, eu também só gravei esse disco agora, eu tô com 47. Porque desde que eu vim para cá, para Recife, em 2011, e dentro desse processo de 2011, eu tô há 3 anos gravando esse disco. Então, isso que a gente está falando, que os nossos encontros foram há 3 anos atrás, em 2017. Foi um processo de construção e de entender isso, qual é a minha voz ali. E quando eu pedi para Henrique escrever, assim, Henrique, escreva alguma para eu colocar minha voz, porque não teria sentido eu colocar minha voz no standard de jazz, ou num choro, ou num frevo, ou numa outra coisa, porque eu me sinto caricato ali, eu me sinto não verdadeiro. Então eu quero alguma coisa sem nenhuma bandeira, porque eu me vejo sem nenhuma bandeira e tem que ser mais, eu me sinto feliz assim. E aí quando eu te conheci, você escreveu essa coisa sem nenhuma bandeira, se sacou isso, que é possível ter isso, né? E você também faz isso muito bem. Pô, pronto, eu quero colocar minha voz ali. E é isso que eu acho muito bacana. No sentido de ser verdadeiro. Pronto, é isso aí. É isso aí. Por isso que eu digo, eu que agradeço, né, para minha música se tornar realidade, ser alvo de tanto estudo, né? Porque 3 anos de trabalho em cima debruçado em cima de uma obra é uma coisa assim que para mim, como um cara que, sei lá,
Eu tenho uma origem simples, tenho uma jornada assim, de muito trabalho duro. Para mim é uma coisa muito massa, sabe? Saber que minha música tem pessoas estudando, né? Aquilo ali, que aquilo tá transformando em... Assim como eu estudo, né? As coisas dos outros, tem coisas que eu produzo que as pessoas estão estudando e que isso vai gerar frutos no futuro, né? Outras pessoas vão falar disso, vai incentivar outras pessoas a criar, né? Tudo isso. E para mim isso é do caramba. Então, É.